Onde quer que você se sente, fique de pé ou o que quer que você toque, existe memória e transação acontecendo o tempo todo. Deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso. Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é, qual é a sua prioridade em sua vida? Sadhguru, como uma pessoa pode permanecer comprometida com alguém em um relacionamento? É natural amar alguém e ainda sentir atração sexual por outras pessoas? Qual deve ser a conduta adequada a se seguir ou como lidar com isso? Veja, existe integridade psicológica, existe integridade emocional, mas existe integridade biológica também. Integridade não significa moralidade. Integridade significa que você cria uma situação que funciona melhor para você. Então, quando dizemos integridade, suponha que eu diga que existe uma certa integridade em meu corpo, isso significa que ele é forte e resistente a muitas coisas, não é? Isso não significa que eu estou moralmente preso a algo. Então, estou falando sobre, eu quero que você entenda a palavra integridade nesse contexto. Nós estamos falando sobre integridade em termos de força dessa vida. Então, se for isso, é verdade. Você se lembra de como era a sua tataravó 10 gerações atrás? Você se lembra? Não. Mas o nariz dela está plantado bem no seu rosto? Sim ou não? O corpo se lembra, não é? O corpo se lembra de seus antepassados 1 milhão de anos atrás, sim ou não? Então, o que você está chamando de meu corpo é um amontoado de memória, não é? Sim. Memória ou não? Veja, do Nepal você veio agora para Shillong. Você come um monte dessa comida de Meghalaya. Seus traços não vão mudar, porque seu corpo se lembra qual é a sua genética, não importa o quê. Ou você começa a comer, digamos, comida de vaca ou comida de cachorro, seu corpo não vai ficar confuso e se tornar um cachorro ou uma vaca? Porque tem memória evolutiva nisso. Faça o que quiser, ele nunca se confunde, não é? Você começa a pensar, eu sou um cachorro e começa a latir como um, ainda assim o corpo não muda, sim ou não? Mentalmente você pode, mas o corpo tem uma memória tão profundamente enraizada. Portanto, todo esse corpo que você tem é essencialmente uma certa integridade de memória. Se ele perder essa integridade de memória, você verá que ele se tornará vulnerável a muitas coisas. Agora, a natureza do corpo é tal que qualquer coisa que você toque com um certo nível de envolvimento, ele irá absorver naturalmente essa memória. Não mentalmente, mas fisicamente irá absorver essa memória. Tradicionalmente, nessa cultura, chamamos isso de Runana Bandha. Você já ouviu essa palavra? Runana Bandha. O que isso significa é a memória física que você reúne. Porque as pessoas, sabe, você verá isso com as pessoas. Digamos que em suas casas eles vão e se sentam em um só lugar. Isso vai, normalmente as pessoas mais velhas que você vai ver, elas querem ir e se sentar no mesmo lugar. Elas não sentarão em outro lugar. Você já percebeu isso? Sim. Até o seu cachorro, ele vem, se ele quiser sentar aqui, ele vai cheirar isso, vai cheirar aquilo, vai cheirar aquilo. E depois de muito procurar, ele vai se instalar naquele lugar em particular. Da próxima vez que você corre atrás dele por algum lugar, ele vem, vai e se senta no mesmo lugar. Porque existe memória. Hoje existe equipamento forense em que você está sentado aqui agora, você foi embora. Depois de 2, 3, 8 horas, se eles vierem, não com um cachorro pode facilmente fazer isso, mas com equipamento forense, viemos aqui e verificamos essa cadeira e sabemos que era você que estava sentado aqui, não outra pessoa. Portanto, tem memória. Onde quer que você se sente, fique de pé, o que quer que você toque, existe memória e transação acontecendo o tempo todo. Bem, você vem do Nepal, na Índia isso também está muito presente, no sul isso é muito forte lá, no norte talvez esteja enfraquecido. As pessoas nunca dão sal para outra pessoa, sabia disso? Aqui também? Se alguém te dá sal, você diz, por favor, deixe ali. Porque existem certos materiais que transmitem memória
muito mais do que outros, sal, sementes de gergelim, limões. Dessa forma, se você der, pessoas tradicionais, elas dirão, deixa ali, eu pego. Porque eles não querem desenvolver o Nanabandha com você. Agora, na Índia, se você vir uma geração de pessoas mais velhas, se você tentar apertar a mão delas, elas farão assim, porque não querem criar o Nanabandha com você. Porque a ideia é manter a integridade da memória do seu corpo de tal forma que ele não se torne vulnerável a outras coisas, que você se torne uma vida muito íntegra. Se você quer se cultivar para ser uma certa possibilidade, então você precisa manter a integridade da memória. Isso é o que o Nanabandha significa. Você mantém sua memória física ao mínimo. Uma interação sexual é algo onde uma grande quantidade de memória é levada de um para o outro. Portanto, sempre, não nessa sociedade, em qualquer outro lugar, desde sempre as pessoas viram a vantagem de manter essa memória ao mínimo. Se você tornar essa memória muito complexa, você verá que ficar tranquilo se tornará muito difícil depois de algum tempo. Haverá prazer, mas não haverá alegria em sua vida. Você pode observar as pessoas, não siga o que estou dizendo, você pode observar as pessoas, elas terão prazer, elas vão rir o tempo todo, mas você olha para elas, não existe alegria nelas, não existe tranquilidade, porque a tranquilidade vai embora com memória excessiva. Isso não é só com a sexualidade, tem muitas outras coisas que você faz assim. Agora, você vê isso muito nas sociedades ocidentais. Aonde quer que eu vá, especialmente na América, as pessoas vêm, Sadhguru, onde está meu abraço? Eu digo, deve estar com você. Por que está comigo? Não é como em um determinado momento, quando você se sente próximo de alguém, você o abraça. É como se o tempo todo você tivesse que tocar as pessoas. Porque os psiquiatras de hoje estão analisando essas coisas e dizendo que é porque eles não foram suficientemente tocados por suas mães e pais desde cedo. Quando eles crescem, desejam desesperadamente tocar alguém o tempo todo. Todas essas coisas têm um sério impacto na vida de uma pessoa, quanto contato físico quando a criança nasce. Isso determinará quanto contato físico eles desejarão mais tarde. E a memória daquilo que um bebê adquire da mãe naquele momento, porque até que uma criança chegue aos 4 anos e meio de idade, de muitas formas, em termos de energia, não é uma vida separada. Ela ainda está ligada ao corpo da mãe. Na verdade, se as pessoas forem pela natureza até então, elas devem estar bebendo leite materno e conectadas. Até 4 anos e meio, é assim que era o natural. Portanto, a energia não amadurece. Nessa altura, quanto mais e mais memória você pegar da mãe, é melhor e melhor para fortalecer este. Mas uma vez que a criança começa a sair e se torna um indivíduo, a vida está se organizando, as pessoas vêm a mim e dizem, Sadhguru, você pode abençoar minha filha, você pode abençoar meu filho. A primeira coisa que pergunto é, quantos anos? Se eles disserem 15, 16, 18, tudo bem. Se eles tiverem mais de 21, eu digo não, porque eu te abençoando, a bênção não irá para o seu filho. Você ainda pode pensar emocionalmente, esse é meu filho, mas no que diz respeito à vida, ela se tornou totalmente separada. Geralmente, o curso da vida é considerado como aproximadamente 84 anos, ou 1008 ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e nosso corpo estão muito diretamente conectados. Só porque os corpos de nossas mães estavam em sincronia com os ciclos da Lua, nós nascemos. Do contrário, nós não nasceríamos, não é? Portanto, uma vida plena é considerada 1008 ciclos da Lua, o que será aproximadamente considerado como 83 a 84 anos. Então, se alguém cruzar os 84 anos, isso é considerado uma vida plena? Nisso, o primeiro 1/4 é o único momento em que se está conectado à parentalidade. Depois disso, a criança deve se mover. Porque em termos de energia, você não pode mais conectar essas duas vidas. Então é aí que o desejo, se você não criou integridade suficiente dentro de você, o desejo por outro corpo se multiplica. Mesmo que a fase hormonal possa ser mais alta entre 15 e 20 anos, o desejo de se unir e se relacionar com alguém aumenta depois dos 21 anos de idade, porque, sem saber, você é como um satélite que se desligou da mãe principal. Você sai da placa-mãe.
Agora, você deseja se conectar a algo, a menos que você encontre alguma integridade. É por isso que entre os 12 e os 18 anos, a pessoa deve praticar muito sadhana para fortalecer o corpo, para que você não se una desesperadamente a algo ou a alguém. Você deve, conscientemente, se você deseja ter um parceiro, isso deve ser um processo consciente. Se for um processo compulsivo, então você pagará o preço por isso. Isso não é uma questão de moralidade. Não é que isso seja pecado, aquilo seja pecado. A questão é qual é a sua prioridade em sua vida. Se sua prioridade é fazer com que esta vida se eleve a uma possibilidade maior, então você deve estar consciente. Se você quiser de alguma forma viver e partir, está tudo bem. Não é sobre lavar a sujeira na sua pele, mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece. Alinhado com suas orelhas, aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, uma vez que a sua estrutura celular é recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito tempo. Na maioria das línguas indianas, no uso popular, a palavra Hatha significa ser irredutível. Essa é uma qualidade que você precisará. Seu corpo diz, chega, já basta. Mas você é irredutível? Isso é Hatha Yoga. A sua mente diz, eu desisto, não posso mais fazer isso. Mas você é irredutível, você simplesmente faz. Portanto, Hatha Yoga é sobre criar um corpo que não será um obstáculo na vida da pessoa. Ele se tornará um passo adiante, mas não um obstáculo, não um bloqueio no progresso de uma pessoa desabrochando em sua possibilidade suprema. Então, dicas simples. Eu não sou conhecido por dar dicas. Que má reputação eu tenho. Mas dicas simples. Na cultura iógica, um chuveiro não existia chuveiro. Banho sempre significava mergulhar no rio. Eles sempre iam para o rio, mergulhavam, saíam e pronto. Se você fizer isso, seus músculos serão bons. Então, uma maneira alternativa de fazer isso é... Normalmente, nas nossas casas, o balde que nós usamos para despejar água é desse tamanho. Tem pelo menos 4 litros de água. Se você fizer isso, o corpo todo, ou seja, sempre... Eu quero dizer, eu não insistirei nisso para as senhoras, seus penteados e tudo mais, mas sempre um banho significa que o primeiro balde de água é na sua cabeça, sempre. Colocar água fria no seu corpo irá transferir o calor para o seu cérebro muito rapidamente. Isso não deve acontecer. Então, é por isso que aqueles que não querem molhar o cabelo, ao menos deveriam pegar um pouco de água fria e colocar. Você sabe, tem um ponto aqui, alinhado com suas orelhas. Aqui neste ponto, você coloca um pouco de água fria, imediatamente você verá um certo resfriamento acontecer na região da cabeça. Depois disso, você pode tomar banho só com o corpo. Mas fora isso, você sempre, o primeiro balde de água é sobre sua cabeça, não em seu corpo. Portanto, o que você faz é, você enche o balde e... Essa é a melhor maneira de fazer isso pela manhã. O corpo deve ficar imerso na água, de modo que você esteja tentando criar a simulação de um mergulho no rio, ok? Ao mesmo tempo, todo o corpo deve estar, pelo menos a pele deve ser coberta de água ao mesmo tempo, não aqui, ali, sabe? Se você derramar água, o corpo todo, o corpo deve achar que você está dando um mergulho. Então, se você despejar assim, haverá um certo resfriamento no sistema e os músculos se tornarão muito flexíveis. O chuveiro pode fazer isso com você.
Se o chuveiro for forte o bastante, ou pelo menos se o volume de água for bom o suficiente, o chuveiro pode facilmente fazer isso. É sempre melhor usar água que seja ligeiramente mais fria do que a temperatura do ambiente. Basta um certo volume de água fluir sobre você ou estar imerso em uma água mais fria que a temperatura ambiente. Porque, se isso acontecer, uma coisa que acontece na superfície é que as células epiteliais se contrairão. Quando elas se contraem, elas abrem todos os poros. Os poros entre as células se abrirão. As próprias células têm poros. Nós não queremos que estes se abram. Eles abrirão se você os colocar em água morna. Se você mergulhar seu corpo em uma banheira de água quente, as células se abrirão e absorverão a água. Isso nem sempre é uma coisa boa de se fazer. Você coloca o corpo em água fria, as células se contrairão, os espaços intermediários se abrirão, e isso é importante para praticar yoga, porque nós queremos que a estrutura celular do corpo seja recarregada com uma dimensão diferente de energia. Se as células se contraem e permitem espaço, e daí você pratica seu yoga, então a estrutura celular do corpo é recarregada. O motivo pelo qual uma pessoa parece estar muito mais viva do que a outra é, essencialmente, por causa disso. E, uma vez que sua estrutura celular está recarregada com energia, ela permanecerá jovem por muito tempo. Enquanto as pessoas estão pensando por que o velhote ainda não está morto, você continua se sentindo como se tivesse 25 anos. Hatha Yoga é uma forma de frustrar o mundo também. Portanto, água que seja mais fria do que a temperatura ambiente. Na Índia, no sul da Índia, pelo menos isso não chega a ser um problema, a água está sempre nessa temperatura, o lugar ideal. Mas se você estiver em um país mais frio, se você estiver em um clima temperado, a água pode ser fria demais. Isso não é bom. A água deve estar, digamos, entre 5 a 8 graus centígrados abaixo da temperatura ambiente. Não mais que isso. Portanto, se você tem tendência de pegar resfriado, inicialmente, nas 2 primeiras semanas, você coloca uma colher de óleo de eucalipto na água fria, e despeja isso sobre você. Você verá que seu resfriado vai desaparecer, não por causa do óleo de eucalipto, somente por causa da água fria. Se você tiver uma infecção e outras coisas em que o excesso de muco está sendo gerado, isso precisa ser tratado de forma diferente. Mas, como eu disse, a água deve estar apenas entre 5 a 8 graus abaixo da temperatura ambiente, não uma água excessivamente fria, não. Se existe qualquer tipo de interação, qualquer tipo de encontro e mistura, do tipo que for, se você ficar na multidão por muito tempo, quando for para casa, a primeira coisa é tomar banho. Você precisa fazer isso? Se for preciso tomar 3, 4, 5 banhos em um dia, não importa. Para um sadhaka é bom tomar banho várias vezes ao dia. Você não deve exagerar, mas tinham momentos em que eu costumava tomar banho no mínimo de 5 a 7 vezes por dia. Agora caiu para talvez 2 definitivamente, às vezes 3. 2 é uma obrigação para você. Mais é melhor. Se qualquer tipo de contato físico acontece com alguém por um período de mais de, digamos, 6 minutos,
Se você estiver segurando a mão de alguém, antes de fazer yoga, o melhor é que você tome um banho. Isso não é uma questão de limpeza. Nós não estamos tentando limpar o corpo, esse não é o objetivo. Não é porque alguém é impuro que você esteja tentando limpar seu corpo. Yoga é uma maneira de organizar suas energias em um indivíduo. Então, se algum tipo de transação acontecer demais, se eu chegar e sentar em um programa, eu não estou sequer tocando fisicamente em ninguém. Se eu sentar em um programa por 2 ou 3 horas, a primeira coisa é tomar um banho. Porque apenas a interação cria uma certa quantidade de... A integridade de sua energia fica um pouco frouxa. Portanto, a qualquer hora, a primeira coisa quando você vai para casa, tomar um banho. Banho não quer dizer necessariamente sabonete, shampoo, isso, aquilo, um balde cheio de água. Apenas água escorrendo, isso purifica. Como a água purifica sem lavar e esfregar? Não é bem assim. Você sabe, em reatores nucleares, eles usam certos metais, particularmente metais como titânio e até a platina e algumas outras coisas. Se eles querem purificar esses metais, eles querem metais na forma mais pura. No processo normal de laboratório, eles só podem purificá-los até um certo ponto. Para além disso, eles não são capazes de purificar. Então, o que eles fazem é, você faz uma haste deste metal e faz outro anel. Simplesmente mover para cima e para baixo, sem tocar. Basta fazer isso, você verá que os metais serão purificados. Então, 72% do seu corpo é água. Basta você jogar água sobre ele e ocorre uma certa purificação. Não se trata de lavar a sujeira da sua pele, que de qualquer forma está lá, isso é uma coisa diferente. Mas uma certa purificação em um nível mais profundo acontece, simplesmente permitindo que a água escorra sobre você. Você já viu? Suponha que em um determinado dia você esteja muito tenso. Quando você vai e fica embaixo do chuveiro, você não quer sair. Você só quer ficar lá por um tempo. Aqueles 3 ou 5 minutos embaixo do chuveiro não resolveram nenhum problema em sua vida, mas quando você sai, parece que se foi. É como se você tivesse acabado de nascer. Você já notou isso? Você sente que tudo se foi? Porque tudo o que está acontecendo é, em grande parte, 2/3 disso é água. Se apenas água fluir sobre este, certas coisas mudarão. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!